Boa noite, família Refúgio. É bom estarmos juntos em mais um domingo, celebrando ao Senhor. É bom a gente poder ter esse momento juntos, mesmo que cada um em sua casa, mas em todos juntos adorando ao Senhor. Eu costumo dizer que no Refúgio, quando tínhamos os cultos presenciais, que você já faz parte dessa família. Então eu quero te convidar chama amigo, manda o WhatsApp, manda no Facebook, enfim, manda em todas as suas redes sociais e convida as pessoas para que elas possam também fazer parte dessa família, da família Refúgio. Domingo passado nós tivemos um convidado e esse domingo nós também vamos ter dois convidados, a Carol Rezende e o João Pedro. Eles vão estar celebrando conosco lá em Timóteo, em Minas Gerais. Eles vão estar adorando e nos levando à adoração. Então, quero te convidar. Levanta da cama, levanta do sofá, levanta da cadeira e adora ao Senhor. Levanta a mão, bate palma, enfim. Adore a Deus da sua casa. Assim, os seus vizinhos, onde você está, também as pessoas vão poder ouvir a sua adoração. Então, que Deus te abençoe e vamos a mais um culto. Prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Mas
sustentar pra eu fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. O medo se vai. E quando eu ouço a voz do alto a me diz: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me diz: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som. Nós acabamos de cantar uma música onde a gente pôde adorar e aprender mais com essa música. E nessa música ela falava sobre ser valente. O medo se vai quando nós ouvimos a voz de Deus. E Deus tem falado conosco em todas essas celebrações que nós temos feito, tanto as presenciais como as agora online. E nós podemos ter essa adoração, essa vida com Deus. E nesse momento a gente pode ter um momento a mais com o Senhor, onde nós podemos ser generosos. Nós podemos dar aquilo que o Senhor nos deu. E nós estamos tão felizes em poder dar, porque nós percebemos que Deus tem sido tão bondoso conosco, que não tem deixado faltar. Então eu quero te convidar nesse momento a fazer a sua generosidade, a dar aquilo que Deus te deu, de devolver ao Senhor. E nesse momento você pode abrir seu internet banking, você pode abrir o site, aqui vai estar a conta, então você pode fazer a sua parte e dar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu louvo sua graça pra nos dar a salvação. Imerecidamente, de filho me chamo, autor da criação. Mesmo com todo esse amor, meus pés vacilam e tropeçam, mas não deixo de pertencer a um só, pois na escuridão do meu interior, Jesus, que a verdade veio e me alcançou, me purificou, minhas vestes limpou, o véu se fez carne, assim mesmo entregou, um preço foi pago para eu ser quem sou, me fez por você. Minha alma exulta e canta sou exclusivamente teu. Tudo que já fui morreu, Cristo vive em mim. Não mais eu caçar, eu encontro no amor que por mim se entregou. Hoje eu amo, pois primeiro me
Bom, gente, hoje o nosso desafio, continuando a série Ser Valente, é falar sobre resiliência. Nós conversamos sobre ser valente, falamos sobre ser vulnerável e hoje a palavra, a ministração vai no sentido da superação. Ser resiliente tem a ver com ser alguém que tem uma capacidade de superar as dificuldades, os desafios. Se você for ler esse tema que está super em voga aí, ser resiliente é você retornar ao estado original. Ser resiliente é quando um objeto recebe um estresse, recebe uma pressão e quando essa pressão passa, aquele objeto volta ao estado original. A resiliência é essa capacidade de eu me recuperar, a capacidade de eu me adaptar às mudanças. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma definição interessante que eu vi no livro Resiliência, lá da coleção Inteligência Emocional, da Harvard Business Review, é que não é o quanto você aguenta, mas o quanto você se recupera. Se você cai diante de um trauma, diante de uma tragédia, em um estado depressivo, de tristeza, de abatimento, aquilo te abate de uma maneira, e não é o quanto profundo você vai, mas o quanto você emerge, quanto você se levanta, quanto que você tem essa força. O Nietzsche dizia, né, que aquilo que não me mata, me fortalece. Então a ideia por detrás dessa palavra, desse conceito, resiliência talvez seria uma outra palavra para superação. Tem a ver com eu ter uma força interna, e não só uma força interna, mas ter pessoas perto de mim, um ambiente, um momento que de alguma maneira vai me trazer de volta para o meu estado de equilíbrio, algo que vai trabalhar no meu coração como uma perda, como um trauma, que vai me deprimir, que vai me achatar, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu volto a ter esse respiro, a ter esse sair, né? Mesmo que isso tenha ficado como um trauma, tendo uma cicatriz, acho que essa é a palavra, né? Mesmo que tenha ficado ali uma marca daquilo que foi dolorido, eu consigo me levantar. Eu beijo a lona, eu apanho, eu caio no chão, mas eu tenho essa resiliência, eu tenho essa força interna de me levantar e tentar lutar e tentar continuar ali na vida, né? Como a Cris falou semana passada, na arena, não como observador da vida, a vida passando e eu ali analisando a situação, as pessoas, distanciado do enfrentamento que a vida pede, mas eu, de fato, lutando e colocando a minha vida, a minha cara para bater. Essa é uma realidade que todos nós somos convidados. Se nós queremos viver numa vida de coragem, uma vida de vitórias, nós precisamos estar no ringue. Não dá para ter uma vida de vitória, não dá para ter uma vida incrível, que viva o sobrenatural, se a gente não está ali, né, vivendo tudo isso. Essa semana eu passei praticamente nos meus momentos de lazer assistindo só filme que tinha a ver com resiliência. E um dos filmes que me marcou muito foi O Menino que Inventou o Vento. Recomendo você, tem no Netflix, você pode assistir e toda a sua família pode assistir. É um filme maravilhoso, trabalha muito essa questão do improvável. Eu não posso, eu não consigo, é longe da minha realidade, mas de alguma maneira eu tenho uma força interna, eu tenho um objetivo e eu caço, eu busco, eu me esforço, eu tenho essa dedicação diária, né? O sonho não para, eu continuo, mesmo que tenha reveses,
né? Já disse alguém que os reveses da vida são profundamente amargos, mas nunca estéreis, nunca infrutíferos. Esses são os momentos que se apresentam, né? A gente chama de obstáculo, não para que a gente desista, que a gente retroceda, mas que a gente tenha coragem, que a gente tente de novo, né? Imagina só o que seria do mundo sem as tentativas, as invenções, né? Alguém que já chegasse para um inventor, para um cientista, e falar, olha, já tentou 100 mil vezes. E o cientista respondesse, então, eu já tentei 100 mil vezes de como isso não dá certo. Agora eu vou continuar tentando porque eu sei que uma hora isso pode acontecer. Isso inclusive, história real, né, de pessoas que estavam na vida insistindo em alguma coisa e pessoas dizendo, né, a torcida do contra, falando que aquilo não ia dar certo. E a história do menino que inventou o vento é basicamente isso, né? Ele é um inventor e vai ter os críticos, as pessoas, inclusive, que você mais ama e confia e espera que te aplauda, que torça por você, pode ser aquelas que vão dizer para você, ei, você não consegue, deixa disso, isso é um sonho, né? Quando você vai para a história de Neemias, ele está construindo os muros de Jerusalém e vem Sambalat e Tobias e dizem, vai passar uma raposa perto dessa muralha e ela vai tombar, ela vai cair. Então sempre tem aqueles do contra, e esse filme é um exemplo de quanto que a gente precisa ser resiliente diante das oportunidades, dos recomeços, né? Tem um momento que a gente está construindo e desmorona e a gente tenta de novo. Um outro filme muito interessante, que tem muito a ver com essa época que nós estamos vivendo sobre racismo, que é o filme Selma, que conta a respeito da luta dos direitos humanos. O Martin Luther King Jr. fez uma marcha na cidade de Selma, no Alabama, nos Estados Unidos, para conquistar o direito do voto. Então, os negros se colocaram, e a história tem idas e vindas, né? Tem esses momentos de reveses, momentos de retorno, de fracasso, né? De recuada, mas eles perseveravam. Então, é um filme incrível, vale a pena assistir, é um dos filmes que mais marcaram a minha vida. Eu tenho certeza que também vai marcar a tua vida, a tua semana. Agora, um filme que para mim tem todos os elementos dessa nossa conversa sobre resiliência é o filme Invencível. Acho que você já deve ter ouvido falar nesse filme, super recomendo. E tem uma frase que o irmão mais velho do protagonista fala para ele. Ele diz assim, um instante de dor vale uma vida inteira de glória. Um instante de dor vale uma vida inteira de glória. Eu acho que é isso que significa resiliência. É eu aguentar, é eu permanecer, é eu ter esse treino da persistência. Jesus, inclusive, falava isso, né? Quem persistir, quem perseverar até o fim será salvo. Eu acho que essa persistência tem a ver com chegar do outro lado, né? Estar a salvo. Então, existem inúmeros filmes, e eu acho que até uma dica interessante, se essa mensagem é para você, talvez você não precise ouvir isso hoje. Talvez você não esteja vivendo hoje uma situação que precise, que exija de você superação. Mas a resiliência não é conquistada no dia que a gente precisa dela. A gente vai vivendo e vai nutrindo. Então, se você quer ser uma pessoa resiliente, vá cultivando esses pensamentos. Esses filmes podem ajudar você a refletir, a se colocar também, né, naquele papel e se pensar, como é que eu agiria? Será que eu sou uma pessoa assim na vida?
Então, o meu desafio é que você, de repente, assistindo tudo isso, vá sendo forjado, sendo fortalecido. E quem sabe, como eu fiz essa semana passada, cada dia você publicar ou compartilhar um filme que fale de uma mensagem assim, né? Uma mensagem de esperança que a gente tanto precisa nesse tempo, pode abençoar um monte de gente. Então, tá aí um deverzinho de casa. E hoje, gente, dia 21 de junho, é o Dia Mundial de Oração pelos Refugiados. Nós vamos orar no final sobre isso. Acho que todos nós que somos da Refúgio já temos muita familiaridade com esse tema. E eu conheço algumas das histórias das pessoas que vieram da Venezuela, né? Nós temos famílias e famílias da Refúgio que passaram por esse drama, que vieram inclusive andando, que vieram do seu país, que saíram da sua terra, que tiveram que se adaptar, né? Isso vai exigir resiliência, vai exigir essa força interna de adaptação, de entortar, quase que quebrar, mas não quebrar, né? Continuar, perseverar. Nós temos angolanos, a nossa comunidade também, né? Nessa época, a gente lidou com vários tipos de demandas nesse sentido, né? Refugiados sírios, e a gente na Refúgio entende muito bem o que é ser um refugiado, né? Todos nós, na verdade, somos refugiados. A Bíblia fala que a nossa pátria não pertence a esse lugar. Nós somos de outra pátria, nós somos da pátria celestial. Então, de alguma maneira, todos nós nos sentimos não pertencentes a esse planeta, a esse mundo, às ideologias, aos tipos de mentalidade. Então, é um pouco desse sentimento que eu queria que você pensasse aqui. E falando nessa questão sobre o dia de oração pelos refugiados, me veio à mente, enquanto estava preparando essa mensagem, algumas pessoas, inclusive da Bíblia, das Escrituras, que tiveram que sair da sua terra, sair do seu conforto, sair do seu país e tiveram que superar, que tiveram que se adaptar. A primeira que eu quero relatar e citar aqui é a Rainha Esther. Rainha Esther, a refugiada, foi ali para Suzã, na Pérsia, e se tornou esposa do rei Assuero. Como que ela teve que se adaptar aos costumes do palácio, a uma outra cultura, a uma outra língua, a um outro jeito de se colocar no mundo. Então, ela é um exemplo, né? Uma heroína, salvou toda a nação de Israel por causa que ela se posicionou com resiliência. Ela não se abateu, ela não se achatou. O problema veio e aí vem o tio dela, né? O Mordecai, e fala: Esther, será que não foi exatamente para esse momento que Deus te escolheu para estar aí? Ela que ganha um concurso de beleza e se torna rainha. E ele coloca, né, diante dela a realidade. Você não está aqui a passeio. A vida é dura. E se você não entender e você não se posicionar diante da vida com essa resiliência, com essa força, com esse protagonismo, você vai ficar na janela assistindo, na arquibancada, assistindo a coisa acontecer, né? Então, Deus usa os refugiados, Deus usa os resilientes. Um outro exemplo é o próprio Daniel. Daniel que passa na Babilônia por 5 reis. Daniel que se torna eunuco, é castrado, uma cultura diferente, uma alimentação, uma bebida, um jeito todo diferente. O nome dele é mudado. Então, ele resiste bravamente, apesar de todas as lutas que ele tem que passar. Se você quiser um livro emocionante, além do livro de Esther, que também é incrível, leia o livro de Daniel, profeta Daniel. Deus é o meu juiz. Todas as situações que ele se envolveu, né, por causa da maldade das pessoas, dos invejosos, da maldade
dos líderes ali que queriam o mal dele, queriam destruir ele, ele aguentou, ele persistiu e se torna aí um dos profetas mais citados, mais incríveis, né? O livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Antigo Testamento, para você ter uma noção de quão poderoso é as revelações, quão poderosas são as revelações que Deus confia a ele. Um outro personagem, eu estou aqui passeando, sobrevoando as Escrituras, é o próprio José. Quem não ouviu, né, a história de José do Egito? Ele está em Canaã, é vendido pelos próprios irmãos. A vida dele é um alto e baixo danado. Ele está na casa do pai, ele é o preferidinho, ele recebe um casaco, uma vestimenta toda paramentada, toda bonita, e os irmãos ficam com ciúme, vendem ele para os ismaelitas. Ele vai para outro lugar, chega lá no Egito, ele é colocado como escravo, ele trabalha bem, melhora um pouquinho de vida, vai servir na casa do Potifar, e aí vive ali um tempo mais tranquilo, até que a esposa do Potifar, a Patifona, que eu costumo brincar, né, tentou ele lá e quis deitar com ele, ele não, saiu correndo, e ela acusou de ele ter forçado ela, e ele vai para a prisão. Depois da prisão, de interpretar alguns sonhos, ele é esquecido. Um dos camaradas sai da prisão, esquece dele, anos se passam, e aí se lembra. O faraó tem um sonho, e aí ele é trazido lá da prisão para servir na casa do faraó, até que o faraó vê nele um potencial e torna ele vice-rei. E depois os irmãos que estavam vivendo em situação de escassez e fome vão para o Egito procurar, como refugiados, procurar ajuda, procurar abrigo, e ali naquele momento o José, que foi desprezado, que viveu literalmente, né, o pão que o diabo amassou, ele se torna alguém para livrar a sua família, salvar a sua família, porque ele aguentou bravamente, porque ele foi resiliente. Então, meus irmãos, quantas histórias a gente poderia aqui citar. Eu quero hoje, e a gente desde a primeira mensagem, a mensagem da semana passada também com a Cris Lira, a gente tem dado um ênfase a algumas histórias de Primeira Crônicas, Primeira e Segunda Crônicas, que são os relatos, os fatos de alguns reis, alguns fatos de importância dos valentes de Davi, do que aconteceu naquele tempo, né? É um livro que fala historicamente desde Adão até Saul, até Salomão, na verdade, né? Então é um livro muito rico em histórias de valentia, de coragem, por isso que a gente selecionou algumas histórias, e hoje eu queria trazer para você duas histórias, queria ler com você, né? Aqui eu só fiz a introdução. Mas vamos lá. A primeira história de resiliência que eu quero ler com vocês está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 a 10. Lê comigo aí. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasse e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. Olha que oração poderosa, né? Apesar de ter vindo num ambiente, numa realidade, numa situação que causou dor para sua mãe, ele continuou ali, bravamente, e clamando para que Deus lhe fizesse alguém abençoado, né? Ele foi na contramão daquilo que estava predito.
daquilo que estava, entre aspas, profetizado, né? A gente usa às vezes erroneamente essa palavra, mas algumas histórias começam assim. A pessoa vem num lar desestruturado, é filho de mãe solteira, é filho no momento que os pais se divorciam, é um filho de um abuso, é filho de um trauma. Então, as histórias, elas se entrelaçam com algumas histórias bíblicas. E talvez você teve esse começo de vida. E o mais importante é quando ele chega na sua consciência e diz: eu não vou continuar o que foi trágico até aqui. Eu vou ressignificar a minha história. Eu vou dar uma autoria diferente, um destino diferente para a minha vida. E aí ele fala para Deus: me guarda de todo o mal, me guarda de toda a aflição. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Será que quando o Jabes orou, não me dê aflições, será que ele estava dizendo para Deus blindar ele? É óbvio que não. Todos nós estamos suscetíveis à chuva, à tempestade, né? Jesus falou isso, que sejam bons ou maus, não importa quem você é, todos nós, toda a raça humana sofre aflições. E aí a palavra de Jesus é: tenham bom ânimo. Então, resiliência é essa palavrinha, tenha bom ânimo, apesar do que acontece. É o sentido que eu dou. Se a vida para mim, é aquela história, né? Se a vida me dá limões, eu faço uma limonada. E não paro aí, eu acho que a história pode ser até mais interessante. Eu faço limonadas para repartir, para refrescar a vida dos outros. Tem gente que recebe limões e a vida é uma vida azeda, é uma vida difícil, uma vida de vitimismo, uma vida que não é agradável, porque ela se apropria de um personagem, de um papel, se coloca num lugar muito estranho, muito complicado, de ser uma pessoa que vive dando muito ibope e lente de aumento para todos os problemas. É uma pessoa que vive reclamando, vive murmurando. Esse Jabes disse: comigo não. Eu comecei a vida, né? ou começaram a vida, e eu não sou culpado daquilo que acontece, né? Antes de eu ter consciência. Quando Jesus está com os discípulos passando lá em João capítulo 9, pelo cego de nascença, eles perguntam, os discípulos: quem pecou para que ele nascesse cego? Então há uma compreensão de que, de alguma maneira, a minha vida, a minha história, ela é uma maldição. De alguma maneira, o que aconteceu comigo, por eu ter vindo como eu vim, por ter acontecido o que aconteceu, eu sou marcado para dar errado. E o Jabes disse: comigo não. Eu vou ser protagonista da minha história. Eu vou dizer como vai ser. O Viktor Frankl, um autor que eu gosto muito, psicólogo que iniciou a logoterapia, fala sobre o sentido que nós damos para a vida. Se a gente der para a vida um sentido de que vai dar tudo errado, de que eu sou um desastre, de que eu sou uma vítima, então é isso que eu vou colocar sobre os meus pés. É assim que a vida vai funcionar. Aquilo que Provérbios mesmo diz: assim como o homem pensa de si, assim ele é. O que ele pensa sobre si, ele não só introjeta isso, mas ele também projeta isso. Então, o nosso amigo Jabes disse: a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Não importa se eu provoquei dor para minha mãe no início, eu agora quero ser uma pessoa abençoada. E o mais lindo é que a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Ser uma pessoa abençoada não nos tira dos problemas, não nos tira das aflições, mas nos dá a convicção de que nós
podemos ter bom ânimo, que nós podemos superar, que nós podemos enfrentar todo tipo de situação, como diz o apóstolo Paulo, né? Lá em Filipenses 4:13, posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu entendo que não depende, né? Talvez você esteja me ouvindo e diga, então é só ter pensamento positivo? Ou a filosofia lá da lei da atração, é internalizar, é pensar coisas boas? Não. Tanto Jabes quanto o apóstolo Paulo está dizendo, eu posso enfrentar naquele que me fortalece. O Jabes não olha no espelho e fala assim, eu vou ser alguém incrível, eu vou dar certo. Não, ele está orando para Deus, Deus me ajuda. O Senhor Jesus falou, né? João capítulo 15, verso 5, sem mim nada vocês podem fazer. Então eu estou falando de uma dependência, quem me dá poder, quem me fortalece, quem me ajuda a superar é o Senhor, é o próprio Deus. E o que está por detrás dessa resiliência, de ter bom ânimo, é um espírito de esperança, de perseverança, né? O apóstolo Tiago diz, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Olha só, a perseverança vai ser aperfeiçoada, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Então, o Jabes recebeu um nome que a sua mãe deu, mas ele se colocou como alguém que vai dar certo por causa da bênção do Senhor, que o Senhor é por mim, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? As Escrituras falam isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no fim, a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor, a sua oração. Então, meu irmão, minha irmã, você tem a oportunidade de dar a volta por cima. Saiba disso. Deus tem propósitos. Ele fala na sua palavra isso, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês. Pensamentos bons, pensamentos do melhor, né? Não se apequene, não permita que as pressões, que os problemas achate você. Tem um texto de Eclesiastes 7:8 que diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim, é o término, não o princípio. Às vezes a gente não tem poder sobre o nosso começo, mas a gente tem as oportunidades de ter um final diferente, de ter uma vida diferente. Eu falei que são 2 exemplos, dei o exemplo do Jabes, agora eu quero dar o exemplo de Efraim. 1 Crônicas 7, 20 a 23. Leia comigo, esse texto é só virar algumas folhas da sua Bíblia. 1 Crônicas 7, 20 a 23. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Aleada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eleade. Estes 2 foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gade. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Olha só que interessante, parece muito com a história lá do Jabes, né? Novamente, alguém que deu um nome por causa de alguma coisa. E o Berias tem um som parecido com o termo hebraico que significa tragédia. Então, basicamente, era um nome que se fazia uma referência a uma tragédia, a um problemão, né? E aí, qual o sentido que você acha
que o Berias deu para a própria vida. Ele poderia muito bem dizer assim, ó, eu sou uma tragédia, eu sou um problema, meu nome tem a ver com coisas ruins, né? Ou ele poderia entender, o meu nome é um monumento, é a forma que o meu pai achou de homenagear esses meus irmãos que morreram. Tem muito a ver como a gente vai interpretar a vida e como é que a gente vai encarar a vida, aquilo que eu falei de ressignificar. O significado pode ser, para mim, de tragédia e isso ser o chão sobre os meus pés, ou isso tem a ver com uma honra, um monumento, assim como o monumento, aquele museu que foi construído ali na região do World Trade Center, né, quando houve aquela catástrofe, aquela tragédia terrível, as 2 torres gêmeas, né, que foram destruídas, que foram atingidas, e lá em 11 de setembro, né, você conhece bem a história, e aquele lugar virou um museu, virou um monumento para homenagear as milhares de pessoas que morreram lá em Nova York, nos Estados Unidos. Resiliência, meus irmãos, não é, na verdade, voltar ao que você era antes da tragédia. Não é você voltar ao que você era. Na verdade, resiliência é você não só ser quebrado com a tragédia, mas ao voltar ainda mais forte. É a base do Evangelho. Jesus ressuscitou. Há um tipo de reviravolta na história. Sabe quando você está vendo um filme e o filme tem aquele ápice e que tudo dá errado e de uma hora para outra começa a ter a reviravolta? É exatamente isso que nós, que somos Jesus, deveríamos estar nos acostumando em viver as reviravoltas da vida, em ser, inclusive, resiliente com aquilo que a vida nos dá para fazer daquela situação uma oportunidade para glorificar a Deus. Paulo, ele tinha uma frase que ele dizia que ele carregava no corpo dele as marcas de Cristo. Marcas de Cristo são as cicatrizes do sofrimento. Deus não nos livra do sofrimento. Na verdade, o que ele está dizendo é que as cicatrizes do corpo, da perseguição, daquilo que ele sofria por causa do nome de Jesus, de ser cristão, aquilo ali era uma evidência de quanto que ele estava no caminho certo. Se tem cicatrizes, se eu tenho história para contar, isso tem a ver com quanto Deus me livrou. Olha só como é possível mudar o foco. Quando você vai olhar para todos os episódios que havia um gigante, havia uma situação muito maior, os inimigos eram numerosos, vários momentos lá de Crônicas fala isso, a perspectiva muda a partir do momento que eu decido, ou eu olho para os inimigos ou eu olho para Deus. A palavra de Deus diz nos Salmos assim, assim como os olhos dos servos e das servas estão fitos nas mãos dos seus senhores, assim, Senhor, os nossos olhos estão fitos nas tuas mãos. Então, às vezes, na situação, eu preciso fechar os olhos um pouco e abrir os olhos espirituais e crer que Deus está comigo. E que Deus tem anjos, e que Deus tem pessoas, e que Deus já deu o livramento, que Deus é maior, que qualquer que seja a situação. Eu lembro de ter lido o livro do C.S. Lewis a respeito da anatomia de uma dor, e tem uma frase, ele escreveu muito sobre isso, o C.S. Lewis, que perdeu a mãe dele muito jovem ainda, e depois para o câncer, e depois perdeu para o câncer também a sua esposa. Ele que viveu uma coisa incrível no seu casamento, ele escreve um livro chamado Surpreendido pela Alegria, uma brincadeira aí com o nome Joy, porque era o nome da esposa dele, Surpreendido pela Alegria, e ele escreve um dos textos mais amargos e profundos, e eu queria ler para você uma citação rápida que diz assim:
Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Olha só que poderoso. Ele sussurra em meio ao prazer. Ele nos fala na consciência, mas ele fala em alta voz, ou clama em alta voz, no meio da nossa dor. É por isso que Paulo escreve 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 10. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está dizendo aqui é: se somos de Cristo, sofremos porque nós somos homens, mas nós superamos porque nós temos a vida de Jesus dentro de nós mesmos. Se nós somos de Cristo, naturalmente nós sofremos porque nós somos homens, mas se somos de Cristo, nós temos o poder em Cristo de superar toda e qualquer situação. Então, eu creio que hoje Deus está dizendo para todos nós: não desista, não desanima, aguenta firme, a sua história ainda não chegou ao fim. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez com você, não importa o que significa o seu nome, não importa o desprezo, não importa a rejeição, não importa nem mesmo as perdas que você sofreu. A história não chegou ao fim. Porque, como diz Salomão, o melhor é o fim das coisas e não o começo. Melhor é o fim das coisas e não o começo. Eu conheço pessoas que nesses últimos 6 meses perderam 2, 3, 4 familiares para o Covid-19. Conheço pessoas que estão agora ainda chorando os seus mortos. Conheço famílias que perderam pai, filho, irmão, pessoas que foram atropeladas pela morte, atropeladas pela perda. E eu me solidarizo da dor, e não há explicações, não há palavras, não há nada que eu possa fazer e racionalizar. Mas o que eu sei é o que a palavra de Deus diz, que o Jabes orou pedindo para que Deus o abençoasse e Deus ouviu a sua oração. Nenhuma das suas orações deixam de ser respondidas. Creia nisso. Eu sei que você pode estar enfrentando um mal terrível e de repente você deve estar pensando, né? Ele não sabe da missa a um terço, não sabe o que é perder um filho. Inclusive me lembro agora de uma pessoa que recentemente eu acompanhei, que perdeu a filhinha, bebezinha, com 24 horas de vida ela faleceu. Eu imagino que isso é imensurável. Há uma perda irreparável. Há muita dor, há muito luto. Mas uma coisa eu sei, o Efraim perdeu os seus filhos. Perdeu 2 e o Jó perdeu 10 num dia só. Mas o Efraim lamentou a morte. A Bíblia diz que ele lamentou a morte por muito tempo. Os seus familiares lhe consolaram. E a Bíblia diz que depois Efraim teve mais filhos. Talvez não seja simples receber uma palavra como essa. E eu não quero que você se preocupe com o que vai acontecer, como Deus vai enxugar as suas lágrimas. Mas de uma coisa eu sei,
Ele vai enxugar do rosto todas as lágrimas. Há uma convicção no meu coração e a minha experiência de vida me mostra isso, que não existe uma oração que Deus não responda. Não existe alguém que passe por sofrimento que Deus não console. Com o seu Espírito, não nos carregue nos braços. Eu creio no Deus que exalta os humildes, que não despreza o de coração quebrantado e contrito. Como diz o nosso irmão Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. Toda dor é por enquanto. Eu gosto muito, eu uso esse texto raramente, porque é um texto muito precioso para mim. Quando Mateus 12, 20 diz que Jesus é aquele que transporta a cana rachada sem quebrar e o pavio que fumega sem apagar. Jesus é aquele que transporta a cana que está rachada, mas ele sustenta de um jeito tão delicado, de um jeito tão gentil, que ela não quebra. Ele transporta o pavio que está apagando de um jeito tão gentil, tão delicado, que ele não apaga. Jesus, ele sabe conduzir todas as nossas vidas e ele pode muito bem te ajudar a ser resiliente, a ser forte, a ter o seu momento de lamentação, ter o seu momento de pranto, de choro, de dor intensa. Mas da mesma maneira que veio a luta, Deus vai te levantar. Ele vai dizer, inclusive, isso para você. Eu vou te sustentar com a minha destra fiel. Deus, ele tem esse poder, é o único que tem poder de tocar a nossa alma de um jeito que ninguém pode tocar e nos sustentar. É aquilo que o salmista diz no Salmo 23, né? Ele conduz a gente pelas águas tranquilas, refrigera a nossa alma. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus, com essa palavra, usando a história de todos esses homens e mulheres que aguentaram firme, que foram resilientes, Deus também te capacite, te treine para lutar, te dê forças para se recuperar e não voltar do jeito que era, mas voltar ainda mais forte. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão agora ouvindo essa palavra. Existe muita dor, existe muito sofrimento e nós queremos nos quedar aos teus pés, nos derramar diante do Senhor. Todos que fizeram isso, Senhor, foram recuperados, restaurados. E eu peço que todos que estão, Senhor, essa palavra talvez não seja para todo mundo. Talvez quem está passando por dor e sofrimento é aquele que vai ouvir e captar melhor essa mensagem. Ouvir com mais primor e com mais vontade a tua voz nesse instante. Eu peço que o Senhor abrace o teu filho, a tua filha, que o Senhor dê essa força interna, dizendo para ele e para ela que tudo vai passar, que a história não chegou até o fim, que o final das coisas é melhor que o princípio delas. Que o Senhor sustente o teu filho, sustente a tua filha, apesar da dor, a perda de um ente querido, de um familiar. Enxugue as lágrimas, console, sopre com o teu espírito, sopre a tua paz que excede todo entendimento. Guarda o coração, guarda a mente. Que, Senhor, toda ideia suicida, toda ideia de se fazer mal, toda ideia de desistência, toda ideia negativa seja transformada em força, em coragem, que o Senhor faça o diabo retroceder, que
o diabo não tenha qualquer poder sobre a vida dos meus irmãos, que haja uma força gerada pelo poder do Senhor dentro de nós, de permanecer, porque o Senhor é aquele que transporta a cana rachada sem quebrar e o pavio que fumega sem apagar. Eu oro também, Senhor, por cada um dos meus irmãos que são refugiados, que estão em trânsito, que estão saindo dos seus países, que estão aqui, que vieram da Venezuela, que vieram da Síria, que vieram da Angola, que vieram de tantos lugares, Senhor, para receber abrigo, receber refúgio. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor acalme os seus corações, que em nome de Jesus o Senhor também prepare todo o processo de adaptação da cultura, da língua, providencie um lar, providencie os recursos, providencie o emprego. Ó Deus, nós pedimos, nós oramos, nós como igreja espalhada por toda a face da terra, nós oramos pelos nossos irmãos que estão em situação de refúgio, estão procurando um lugar, que estão forasteiros, que estão peregrinando. Abençoa os teus filhos com recursos, com alimento, com saúde. Sustenta, Pai, que eles reconheçam que o Senhor Jesus, que foi um dia refugiado no Egito, e todos os outros heróis que também foram refugiados em terra estranha, o próprio povo de Israel, que o Senhor lembre para cada um dos meus irmãos que o Senhor é o Deus do estrangeiro, é o Deus que dá uma casa para o órfão, uma casa para a viúva, uma casa para o pobre, uma casa para o forasteiro. Que o Senhor nos ajude como igreja a recepcionar, a acolher esses nossos irmãos, com um coração sempre muito generoso. Nós te pedimos, Pai, por cada família, por cada criança, por cada jovem, cada adulto, cada vovô, cada vovó que está nessa situação, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor, que o Senhor abençoe poderosamente. Peço, Pai, que a palavra de hoje venha a ser um alívio, um respirar, um renovo para cada um dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, fazemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Confiamos em Ti, Jesus. O Senhor nos dá segurança. Permaneceremos em fé, valentes em Ti. Na batalha permaneceremos.
em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, não, não.